Nos dias de hoje, basicamente todos os dispositivos eletrônicos que a gente usa são compostos por transistores. Aqui vamos falar um pouco sobre o funcionamento e fabricação de um tipo específico de transistor, o tipo MOSFET. Os semicondutores, os materiais semicondutores são super importantes para a gente entender melhor como esse transistor funciona. Mas o que são esses materiais semicondutores, né? Primeiro eu vou explicar um pouco da teoria das bandas, que basicamente fala que nos átomos existem níveis de energias bem definidos. Então tem um nível na camada 1s, na 2s e na 2p. Porém, quando a gente fala de uma estrutura atômica muito grande, a gente está falando de banda de energia. E entre essas bandas de energia, existe sempre um gap, que é um nível que não pode ser ocupado por elétrons. Entendendo isso, a gente pode entender melhor o que são os materiais condutores, os isolantes e os semicondutores. Nos condutores, eu tenho os níveis preenchidos de elétron e eles passam normalmente para os níveis vazios, fazendo que ocorra a condução elétrica. Nos materiais isolantes, esses níveis preenchidos têm um band gap muito grande para passar para o próximo band. Então, é necessário uma energia muito grande, o que nem sempre é viável. Já nos materiais semicondutores, esse band gap é muito menor do que em comparação com os materiais isolantes. Então, a gente vai estudar melhor esses semicondutores aqui. Existem dois tipos de semicondutores, os intrínsecos e os extrínsecos. Nos semicondutores intrínsecos, os elétrons passam normalmente para a banda de condução se eles forem excitados, ou seja, se eles receberem energia. Já nos extrínsecos, existe uma dopagem, que pode ser tanto do tipo N ou do tipo P, que faz com que os elétrons passem de banda mais facilmente, porque novos níveis estão sendo criados nessa dopagem. E o que é uma dopagem tipo N e tipo P, né, que eu tinha comentado? Bom, na dopagem do tipo N, ele recebe esse nome porque ele tem uma energia negativa, porque um elétron a mais está livre. Então, se eu tenho aqui nesse exemplo, eu tenho silício e eu vou dopar com essa carga aqui que tem um elétron a mais. Esse um elétron a mais faz com que a energia seja conduzida mais facilmente, porque esse elétron é livre, vai passando de camada por camada. Já nos condutores extrínsecos do tipo P, eu vou ter, ao invés de um elétron a mais, eu vou ter um elétron a menos, fazendo com que os elétrons passem para camada por meio desse buraco, né, desse rolo, que é formado pela essa ausência de elétron. E essa ausência de elétron faz com que seja do tipo P, ou seja, positivo, porque eu tenho justamente essa ausência de elétron que faz com que a carga seja positiva. Bom, para entender o transistor, a gente precisa entender o diodo. No diodo, eu tenho esse semicondutor em que, em um lado, eu faço a dopagem do tipo P e do outro lado, a dopagem do tipo N. Ou seja, aqui eu tenho buracos, né? Eu tenho ausência de elétrons e aqui eu tenho elétrons livres. Esses elétrons livres têm a tendência de preencher esses buracos aqui. Isso faz, como mostra nessa imagem aqui, que aqui tem uma tendência de ter cargas negativas, né? Porque os elétrons estão ocupando esses buracos aqui. E aqui uma carga positiva, né? Devido à ausência de elétrons. Isso forma um campo elétrico que se opõe a qualquer passagem de elétrons, o que faz com que crie uma região de depressão, que é representado por essa região vermelha aqui no esquema. Bom, se eu aplicar uma carga negativa aqui e uma carga positiva aqui, os elétrons têm a tendência de caminhar para cá, o que faz com que aumente ainda mais a região de depressão. Porém, se eu aplicar uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui, eu consigo fazer com que o fluxo de elétrons ocorra, se a carga aplicada for maior do que a carga para fazer com que o elétron passe dessa região de depressão, que normalmente nos diodos são 0,7 volts.
Bom, mas e o que é o MOSFET? MOSFET é a abreviação para transistor de efeito de campo de óxido de metal semicondutor. Esse transistor, esse tipo de transistor, ele funciona a partir dos princípios de um campo elétrico. Então, eu vou ter três terminais, o gate, a fonte e o dreno. E diferente dos transistores bipolares, por exemplo, a corrente do coletor é função da corrente de base, num transistor de efeito de campo, que é o MOSFET, eu tenho que a corrente do dreno é função da tensão do gate. Esse terminal gate, ele é um componente feito de metal e ele é isolado do material semicondutor por uma camada de óxido. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, em que a parte listrada seria a camada de óxido. E aqui a gente pode ver o gate, a fonte e o dreno. Fazendo uma analogia com a hidrodinâmica, a gente pode pensar no gate como uma espécie de válvula. Então, conforme eu vou aplicando uma certa pressão nessa válvula, eu possibilito que haja a passagem de corrente entre a fonte e o dreno. E fazendo também um crossover com a matéria de elementos de sistemas, a gente pode pensar no transistor como uma espécie de porta lógica. Então, se eu aplico uma tensão maior que zero no meu gate, eu vou ter que a corrente aplicada é verdadeira, ou seja, eu tenho a passagem de corrente ali, entre a fonte e o dreno. Se a tensão for menor ou igual a zero, eu não tenho a passagem de corrente. Bom, essa analogia foi muito boa para explicar o funcionamento, mas como que isso ocorre na prática, né? Bom, tem aqui o exemplo de um transistor NPN, em que, quando eu aplico uma tensão aqui no gate, eu tenho essa passagem de elétrons, né? Porque esses elétrons são atraídos, fazendo com que rompa da região de depressão, ocorrendo a condução dos elétrons. Eu vou explicar mais a fundo isso agora, com esse GIF. Bom, quando eu ligo o gate, isso faz com que um campo elétrico seja criado. E os elétrons que chegam aqui na base vão todos ficar direcionados nessa região aqui, fazendo com que não haja mais elétrons livres aqui, ó, no holes in free electrons. Isso faz com que crie uma nova região de depressão aqui, nessa região vermelha. E essa região de depressão faz com que ocorra um espaço para que os elétrons livres consigam passar. E como o funcionamento dessa porta lógica, né, que a gente tinha comentado? Bom, quando eu tenho uma fonte muito escassa de energia, o campo elétrico não é suficiente para criar essa região de depressão. Isso faz com que não ocorra a condução. Mas conforme o GIF mostra, né, conforme eu aumento essa tensão, essa energia fornecida, eu consigo criar essa região de depressão e, por consequência, é possível fazer essa condução aí de energia. Agora a gente vai explicar um pouco do processo de fabricação. Bom, antes de explicar o processo de fabricação, é interessante a gente entender o que é um wafer. O wafer é uma fina camada de um metal semicondutor, no nosso caso é o silício, e é muito importante na eletrônica. Ele é usado na fabricação de dispositivos semicondutores e circuitos integrados. Não, pera, acho que a fina camada de um metal semicondutor é o silício mesmo? A terceira camada, Não, aqui, ó. É a fina fina camada camada, de um metal semicondutor. Mas você lembra qual que é o material do wafer? é silício. Mas é monocristalino ou policristalino? É mono, né? Acho que é mono, mas só fala silício mesmo. Tá. Voltando então. Posso falar aqui. Como é que eu tinha começado mesmo? Então não lembro. Acho que você te falou, a partir do para entender o processo, né, de fabricação, a gente precisa saber o que é um wafer, primeiramente. Beleza. E
Então, para a gente obter esse wafer monocristalino dopado, a gente passa primeiro por um processo chamado Czachowski. Esse processo envolve a formação de uma espécie de cilindro de silício monocristalino a partir de uma semente de cristal de silício fundido. Então, conforme eu vou abaixando esse suporte, essa base, eu vou fazendo a formação desse lingote. A partir desse lingote, a gente consegue dopar esse material, adicionando átomos de impureza dopante, como, por exemplo, boro ou fósforo. Então, eu consigo dopar positivamente ou negativamente, dependendo do que eu quero. O processo de obtenção do MOSFET consiste na preparação do wafer e num ciclo que vai se repetir algumas vezes, além da finalização do produto. Essa preparação envolve o corte e o polimento dos wafers, que serão preparados para a deposição de alguns materiais durante o ciclo. E no ciclo, a primeira etapa é a deposição do óxido na superfície dos wafers. Logo depois é aplicado o PR, que é o photoresist, que é um material fotossensível que será moldado a partir da máscara, que vai ser colocada logo em seguida. Essa máscara, ela permite que a luz passe em alguns pontos específicos, e nos pontos que a luz passar, essa luz vai moldar o PR, que por consequência vai moldar a camada de óxido. Logo depois disso, é removido o PR e a máscara, deixando o óxido com os seus desgastes específicos, como mencionado. Depois disso, o PR e a máscara são removidos e a superfície do material que ficou com o óxido recebe uma devida higienização e é devidamente limpa para que ela consiga continuar sem nenhum risco e sem nenhum problema. Com isso, depois de repetidas as diversas vezes desse ciclo, existe a implantação dos íons, que vai começar o processo de dopagem. O PR e a máscara são removidos e os íons são implantados. Essa figura demonstra muito bem todo o processo que eu acabei de explicar, desde a preparação até a dopagem em si. Então, o óxido que está mostrando na parte B, foi aplicado, logo em seguida tem o PR e depois o alinhamento da máscara e a aplicação da luz, que vai fazer o espaço necessário ali na camada do óxido. E ali a dopagem do wafer em si, depois de passar por todo esse processo. As imagens observadas aqui foram retiradas do vídeo assistido em aula. Nesse exemplo, a primeira aplicação da luz foi mais central, já a segunda foi mais nas partes laterais, e todas sempre repetindo o mesmo ciclo, colocando o PR, colocando a máscara e aplicando a luz. E aqui na terceira foi uma outra aplicação da luz com uma outra máscara necessária para fazer o formato necessário. Essa última imagem demonstra muito bem o resultado final, com as camadas SD que foram dopadas, o gate, que seria a base, e o metal ali possibilitando que a corrente flua por esse material. E o processo de obtenção foi esse.